do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9. Muito provavelmente, a sua Bíblia, ela tem um título. Geralmente as Bíblias, eles colocam um título nas perícopes, ou seja, o conjunto de versos que tem uma informação completa. Então, algumas Bíblias têm aí o chamado de Abraão. Então, provavelmente na sua Bíblia vai estar assim o título. E diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Senhor, obrigado pela tua palavra, e teu Espírito nos conduza nesse estudo, nesse sermão, para que a semente da tua palavra gere um fruto, e um fruto que seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui Abraão um chamado que transforma a história. De fato, quando a gente fala de Abraão, a gente está falando de aliança, né? Então, Deus fez uma aliança, fez uma promessa a Abraão, e a gente vai tentar entender um pouquinho da história. A história é bem longa, não dá para a gente passar por tudo, por isso que a gente está passando por vários personagens de uma forma mais panorâmica, mas Abraão aqui é muito importante até por o nosso entendimento lá no Novo Testamento da aliança que Deus fez conosco, né? Então, aqui a ideia de Abraão é uma fé que caminha, obedece e confia no Deus que chama. A vida de Abraão mostra que a fé verdadeira não é perfeita, mas perseverante. É uma jornada entre promessas e esperas, falhas e recomeços. E que Deus transforma o coração humano até que ele aprenda a confiar totalmente no seu Senhor. Então, se você parar para pensar, o chamado de Abraão é muito parecido com o chamado que é feito para nós. Deus nos chama, né? Lembra quando você se converteu, como é que foi? Então, você ouviu uma palavra, provavelmente, Deus te chamou e você veio por fé. Muitas vezes você não tinha nada em que se pautar. A sua vida ou a minha vida, ela estava numa situação em que a gente não tinha garantia de nada, mas a gente responde o chamado de Deus por fé. Mas qual é o contexto aqui de Abraão? O contexto de Abraão é o seguinte: Abraão nasceu num lugar chamado Ur dos Caldeus. É uma cidade, na época, era uma cidade ali da Mesopotâmia. Então, hoje provavelmente o sul do Iraque ali, né? Então era uma cidade rica, mas também era uma cidade muito idólatra. Inclusive ela tinha uma adoração à deusa Lua, né? Chamada de Sin. Tem um teólogo que eu gosto bastante, que é o Gerhard von Hatt. Ele diz assim: com Abraão, a história da salvação começa de novo. Na semana passada, domingo, né, eu falei sobre recomeços, né, sobre recomeçar, e aqui a gente tem de novo uma sinalização disso aqui. Quando Deus o chama, Deus não promete explicações, mas uma direção. Percebeu como que é muitas vezes? Como nós somos muitas vezes, né? Deus chama ali Abraão e fala assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. E às vezes com a gente é muito engraçado. Deus chama a gente para alguma coisa, o que a gente faz? Calma aí, Deus. Vamos conversar. Eu vou. Porque a gente é esperto. A gente nunca diz para Deus que a gente não vai. A gente não é bobo, né? A gente fala: não, Deus, tá ok, eu vou sim. Então, mas vamos lá. Como vai ser? Vai ter casa? Vai ter emprego? Vai ter segurança? O Senhor vai cuidar de mim lá? Então, Deus, o Senhor sabe que eu preciso fazer uma pós. O Senhor sabe que eu preciso ter um filho. Na verdade, eu preciso ter um filho, criar meu filho, ver o filho do meu filho, aí... mas eu vou. Né? Muitas vezes a gente faz isso. Então, nós respondemos não por fé. Respondemos por segurança. Se for seguro... Se Deus me der todas as garantias, eu vou para esse lugar. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Quando Deus chama Abraão e ele fala: sai daí da tua terra, da tua parentela,
da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem um verbo aqui, no hebraico, desse vai para um lugar que eu te mostrarei, que a tradução dele, o sentido dele é muito interessante. Ele tem a ideia de vá para ti mesmo. Fala, por que o autor usou esse verbo? E tem um porquê. A ideia aqui que Deus não está chamando Abraão só para ir para um lugar. Está chamando Abraão para ir para si mesmo. Para ele se entender e confiar em Deus. Então, é uma ideia de não só uma busca de um lugar, mas uma busca de quem eu sou. De quem eu sou. O que nós somos? E aí, em última instância, nós somos filhos e filhas de Deus. Servos e servas do Senhor. E se a gente não entende isso, quem nós somos, antes de nós queremos ir para algum lugar, a gente começa a ter dificuldade. Porque você começa a querer ir fazer alguma coisa sem saber quem você é. Enquanto você não entende quem você é, você não consegue ir para onde você deve ir. Em outras palavras, enquanto você não entende que você e eu somos servos, a gente não tem como servir e servir do jeito certo. Paulo muitas vezes se apresenta como eu, Paulo, servo de Cristo. Ou seja, alguém que é para servir. Então a ideia aqui, por isso que esse verbo aqui é muito interessante, porque primeiro você vai em direção a você, quem você é. Tanto é que a resposta de Abraão faz sentido desse encontro de saber que ele é. Porque Deus chama ele e ele responde, vou. Você não vê o texto ele questionando, né? Você não vê no texto ele pedindo segurança. Ele, por ser servo, ele fala, ok. Deus está me mandando para um lugar. Já parou para pensar? Deus te mandar para um lugar que você não faz a menor ideia? Deus fala assim, olha, eu quero que você vá para Carapicuíba. Aí eu falo, amém. Porque na condição de servo, não é a minha segurança que está em pauta, mas a vontade daquele que chama. Paulo vai dizer lá também, lá em Carta a Timóteo, que nós, vou parafrasear, somos chamados para ser soldados de Cristo. Então, a ideia do soldado, o desejo dele é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Ou seja, qual que é a vontade do soldado? Executar a vontade daquele que o chamou. Eu já fui militar e era mais ou menos assim. Não é o que eu queria fazer, era o que o meu comandante mandava fazer. E muitas das vezes, eu não queria fazer o que o meu comandante queria que eu fizesse. Mas eu era soldado. Sendo soldado, então, eu obedecia. Então, aqui é a mesma ideia. Então, esse é o contexto. Ele sai de um lugar extremamente idólatra, né? Então, a jornada de fé, o chamado e a obediência, né, de Abraão. Abraão deixa Ur, passa por Harã e chega a Canaã. Não tem mapa, só uma promessa. Não tem destino claro, mas ele tem direção divina. E uma coisa que ele vai fazer aqui também, e isso aqui é muito interessante, ele ergue altares por onde passa. O que quer dizer? O que significa esses altares, né? São símbolos de comunhão e dependência. A fé começa com adoração, não com posses, né? Então a fé obedece mesmo sem entender e adora mesmo sem ver. O altar é o lugar onde Deus confirma o que ainda não se cumpriu. Tem uma palavra no alemão que eu gosto muito do sentido dela, que é Sehnsucht. E essa palavra é uma palavra que quer dizer mais ou menos assim, o já e o ainda não. Sabe quando você está descendo para a praia, quem já desceu? Você vai chegando perto da praia e você começa a sentir aquela maresia, aquele cheiro, e aí você começa a falar, uau, né? Mas não é ainda. Né? Não é a ideia de Sehnsucht. É o já e o ainda não. É algo que você está... Obrigado, irmão. É uma ideia de que você já está quase tendo, mas ainda não é. Então a ideia aqui é obedecer mesmo sem ver. Mas nem só
como diz um ditado, né? Nem só de flores é a jornada dos servos ou dos filhos de Deus. Aqui um ponto que eu quero destacar bem. Às vezes a gente olha um personagem da Bíblia, às vezes a gente vê um homem como Abraão. Quem nunca ouviu, né? Abraão, o pai da fé, o exemplo da fé. Tem até, acho que eu falei da outra vez, tem até um hino, né? Um hino antigo, Abraão, o pai da fé viva e tal. A gente tem muito essa ideia e muitas vezes nós construímos no nosso imaginário de que esses homens, eles eram perfeitos e que eles não erravam e que eles, em tudo, eles acertavam. E não é. Eu queria ter a fé como de Abraão. Eu entendo quando alguém fala isso, né? Mas você tem que ter a fé que Deus te dá. A fé que vai sendo desenvolvida na sua história, na sua jornada, na sua caminhada. Porque você não vai ter a fé de Abraão. Até porque você não é Abraão. E nem eu sou Abraão. Eu sou eu. A fé que eu vou ter, ela vai se desenvolver a partir das experiências que eu vou ter. E eu não posso olhar para um personagem da Bíblia e ter no meu imaginário de que eu quero ser igual a ele porque ele é perfeito. Porque, olha, o mesmo Abraão, que foi chamado amigo de Deus, um homem de fé, mas nós vamos ver que durante a sua jornada ele teve alguns problemas, né? Olha só, quando Abraão, ele foge, ele fugindo da fome, Abraão desce ao Egito. E ali a gente tem um problema. Por quê? Quando ele chega no Egito, Sara, que era a esposa dele, era uma mulher muito bonita. Quando ele chega lá, o que ele fala? Quando o rei lá, né, o faraó, o comandante, vê mulher bonita, né, diferente, pergunta para ele, quem é essa? Aí Abraão pensa, bom, se eu falar que é a minha mulher, como diz meu amigo Paulo, né, vai me matar. Então o que ele faz? Abraão faz uma coisa aqui, ou Abraão, que a gente faz muito. E aí eu já vou dar a visão aqui para que você, quando for fazer, e eu, quando for pensar em fazer, eu dispense de fazer. Abraão aqui, ele vai usar um jeitinho, né? Tem o Dr. Lourenço Estélio Rega, ele tem um livro que chama Jeitinho Brasileiro, né? Era lá no Egito, mas o jeitinho brasileiro já estava lá. Por quê? Sara, quando o faraó pergunta, ele fala, ela é na verdade minha irmã. Assim, ele mentiu? Não, a princípio não, porque ela era irmã dele por parte, se não me engano, do pai somente, não de mãe. Então era tipo a minha irmã, distante assim, né? Mas era também a esposa dele. Então ele meio que fala uma meia-verdade para poder se isentar do perigo. O que eu quero dizer com isso? A gente gosta muito de usar esse esquema muitas vezes. A gente usa de artimanhas, a gente usa brechas da lei para justificar uma ação nossa para nos proteger. Quer ver um exemplo? Coisa muito boba. Para quem declara imposto de renda, né? O que você faz? Você tem lá retido lá 10 mil. Você sabe que não vai conseguir tirar 10 mil. Porque os seus gastos, aquilo que você vai justificar, não compensa. Mas aí o que você faz? Você tem um amigo que é contador. E você ouviu desse amigo, que é amigo do amigo, que sempre ele restitui todo o valor de que está lá. Aí o que você faz? Paga para o cara fazer para você. Aí você pede para ele fazer para você. Aí ele faz, dá um ok no WhatsApp e você recebe tudo. E você fala, bom, eu não fiz nada de errado. Eu pedi para o profissional fazer. Só que, né? Paguei para ele fazer, pedi para ele fazer. Só que quando você olha lá, aí tem lá um monte de coisa que não tem nada a ver com você. Tem lá plano médico, curso de não sei o quê. Mas você fala, mas não foi eu que fiz. Realmente não foi você que fez. Só que isso é uma meia-verdade. E com Deus, na história de Deus, não existe meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira.
Então, lembra que eu falei de Uzias, que tocou na arca e morreu? Mas por que ele morreu? Porque estava tudo errado. Estava tudo errado. Estava levando a arca do jeito errado, numa carroça, sem o pessoal à frente cantando. Enfim, estava tudo errado. Então, com Deus, não tem jeitinho. É do jeito certo. Então, Abraão aqui, por mais que ele era um exemplo, ele acaba cometendo essa falha aqui. E Deus vai lá em sonho para o faraó e fala o que para o faraó? Agora veja o perigo de eu e você que somos servos de Deus. Isso aqui é muito sério. Abraão usa um jeitinho aqui, com medo. O camarada toma a esposa dele e leva para casa. Só que não acontece nada. Deus não permite. Deus aparece para ele em sonho e fala, então, parafraseando, vou descer a mão. Vou pegar pesado, porque essa daí é a esposa. O que o faraó faz? Chama o Abraão e fala, mas o que foi que você fez? Por que você fez isso? Que mal que eu te fiz? E aí, o teólogo aqui, o Von Hatt, vai dizer o seguinte, que a punição aqui, ou não é nem a punição, a consequência do ato de Abraão, ela é muito triste, porque você tem um homem de Deus, alguém chamado por Deus, alguém que foi comissionado a ir para um lugar e cumprir um propósito de Deus, sendo exortado, admoestado por alguém que não era da fé, por alguém que não era seguidor de Deus. Consegue imaginar que situação triste para um homem de Deus, para mim e para você, sermos exortados, admoestados, porque a gente fez algo que não corrobora, que não autentica o nosso caráter enquanto servo de Deus. Por isso que não dá, irmãos. Com Deus tem que ser do jeito certo, do jeito de Deus, nunca do nosso jeito. E aí, Deus, no decorrer da história, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele também terá um filho. A história vai se desenrolar, Abraão vai ficando velho, Sara também, e Deus prometeu um filho. Quando eles veem que já estão avançados, aí a Sara tem uma ideia, e de novo, Abraão usa mais ou menos o mesmo esquema. Né? Não, mas se ela está tendo ideia, então é ok, né? E aí ele acaba possuindo a escrava e tendo o Ismael, que não é filho da promessa. Deus abençoa também Ismael, mas não era o filho que ele prometeu. Ou seja, qual que é a ideia aqui? O Von Hatt interpreta Ismael como símbolo da tentação humana de ajudar Deus a cumprir o que ele mesmo prometeu. A fé de Abraão passa agora pelo fogo da impaciência. Em outras palavras, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer aquilo que ele prometeu. Nós, muitas vezes, temos a mania de querer ajudar Deus na promessa que Deus fez para a gente. E a gente, muitas vezes, toma o caminho errado porque a gente quer fazer algo para adiantar as coisas que Deus prometeu. Irmão, vai ser no tempo de Deus. O que nos cabe? Fazer aquilo que nós temos que fazer. E é isso. Então, você estuda, você trabalha, você serve, você vem para a igreja, você faz aquilo que tem que fazer, aquilo que é compatível com a nossa condição. Agora, Deus deu uma promessa. Eu lembro da história de uma pessoa que Deus tinha prometido algo para ele, e ele entendeu que era um carro que Deus tinha prometido para ele. Só que o tempo foi passando, as coisas foram ficando difíceis, ele falou, já sei, eu acho que eu preciso dar um salto de fé. Ele foi lá na agência e tirou um carro zero. Muito bonito. Tirou um carro zero. Porém, o salário dele era basicamente 95 para pagar a parcela do carro. Quando atrasou a primeira, embolou as outras tantas, resultado, busca e apreensão. Aí ele foi para a igreja e disse o quê? O inimigo está tentando impedir Deus de manter a sua promessa, a sua bênção. Aí todo mundo, o que está acontecendo? Não, porque aí ele contou a história. Eu falei, então, irmão,
aí não dá, né? Você está tentando ajudar Deus onde Deus não pediu sua ajuda. Então, nós falamos, nós evangelizamos, nós ensinamos, nós abrimos a porta da igreja, da casa, da nossa vida. Mas quem vai converter alguém aqui é Deus. Quem chama as pessoas, quem chama o incrédulo, o ímpio, o afastado, é Deus. A gente é instrumento. Nós temos que fazer o que Abraão fez no começo, ouvir e obedecer. Não tentar fazer do nosso jeito, com a nossa força, porque isso muito provavelmente vai dar problema. Então nós temos aqui Abraão de novo, ele adiantando os processos e fazendo algo por meio da sua própria força. E aí, a consequência disso, se você não conhece talvez a história um pouco mais profunda, você tem aí basicamente de Ismael a origem dos povos árabes, né? E o resultado está aí. Então você tem Abraão e Deus fala, olha, tudo bem, né? Agar vai ter um filho e eu vou abençoar. Só que tem um porém. Será uma grande nação e ele será contra o teu filho o resto da história, o resto da vida. E você tem aí, então, esse conflito que já perdura desde essa época aqui, né? E aí, quantos Ismaéis criamos por não saber esperar o tempo de Deus? Quantos? Quantas vezes a gente cria um Ismael porque a gente não consegue esperar, né? Então, na sequência da história de Abraão, a gente vai falar de Isaac já, mas tem uma outra coisa interessante. Quando Abraão ele sai da terra, ele está chegando lá na terra prometida, ele escolhe uma terra, tem lá Ló, que é sobrinho dele. Acontece que esse Ló, ele é preso, levado como prisioneiro por um outro povo, por um outro rei, e Abraão junta os seus homens e ele vai até esse local resgatar o seu sobrinho Ló. E aí nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é um encontro com Melquisedeque, vai estar lá em Gênesis 14, do verso 17 ao 24. Depois da vitória, Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoa Abraão. E Abraão entrega o dízimo de tudo. Lá em Hebreus capítulo 7, o escritor ali vai identificar Melquisedeque. Você lembra que eu falei na semana passada, retrasada, sobre tipologia? Que é para dar uma ideia, né? Como se fosse uma metáfora, uma figura, né? Então, Melquisedeque é uma figura de Cristo, né? Um sumo sacerdote eterno. Ou seja, a história dele, você não tem parentesco, não tem começo, não tem fim. Ele é uma figura de Cristo, né? Então, a fé genuína reconhece que toda vitória vem de Deus. Adorar é devolver a Ele o que dele procede. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente fala de dízimo, somente de dízimo, de oferta, a gente está falando de algo que não é nosso. Que não é nosso. É algo que provém do próprio Deus. Então, quando a gente devolve o dízimo, devolve a oferta, tem gente que não gosta de falar dízimo, né? Tudo bem, não tem problema. Mas tudo aquilo que você recebe por meio da graça de Deus, aquilo que nós contribuímos, não é por obrigação, é por gratidão, é por amor, é por saber que Deus que tem providenciado aquilo para conosco. Então, quando a gente devolve o dízimo, traz uma oferta, o que nós estamos fazendo é reconhecer a graça de Deus, o amor dele. Agora, vamos pensar o oposto disso. Quando eu não dou meu dízimo, dou minha oferta, quando eu não abençoo a obra, o que eu estou dizendo que eu sou? Eu, cristiano. Exatamente. Ingrato. Eu estou dizendo a Deus que eu sou ingrato, que eu não me importo com o bem que Ele me tem feito. Então, por isso que dízimo não tem a ver só com dinheiro, porque vira parece que um assunto, né, uma coisa muito complexa, vira um tabu, quando na verdade é muito simples. Dízimo e oferta é uma resposta de gratidão àquilo que Deus tem nos dado. Então, quando eu entrego o dízimo e oferta, o que eu estou dizendo? Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom e generoso
cuidando da minha casa. E aí, quando a gente vai seguindo na história, nós temos aí o Isaac, que é o filho da promessa. E aí, aqui, nós vamos ter algo muito interessante. Quero me deter um pouquinho aqui. Abraão, já avançado em idade, né? Sara também, inclusive, Sara precisou tomar uma pequena exortada, porque ela riu quando o anjo disse que ela teria um filho, porque estava avançado em idade. Abraão já idoso, né? Já Ismael já tinha ido embora. E aí ela ri. E Deus fala, por que você está rindo, né? Será que Deus não pode fazer isso? E de fato, ela vai então gerar a Isaac. Agora, você consegue imaginar um filho da velhice? Você não teve nenhum filho e de repente agora na sua idade avançada Deus te dá um filho? Eu não sei como é que é, eu sei como ter neto. É um negócio extraordinário, né? Mas aí, olha só, e aqui a história de Isaac, ela vai demonstrar como é o coração de quem realmente confia em Deus e ama a Deus. Deus diz assim lá em Gênesis 22, 2, toma o teu filho. E olha só uma coisa no texto que é muito interessante. Toma o teu filho, o teu único filho, a Isaac, a quem amas. Então não basta ele falar, toma o teu filho, toma teu filho, teu único filho, a Isaac, a quem você ama, e o oferece. E o texto, ele não mostra Abraão fazendo igual eu faço, ou talvez alguns de nós fazemos, né? Mas, Senhor, como assim? Não. O camarada era gerente de um banco, ganhava 50 mil reais por mês, e Deus chamou ele para missões. Olha, larga tudo e vai embora, e vai fazer missões. Você fala, mas então, Deus, não, eu entendi, Deus, mas calma aí, mas é isso mesmo? Não. A gente não consegue desapegar de coisas materiais. Agora você imagina Deus chamando Abraão e falando assim, me dá o teu filho, o teu único filho. O texto não fala aqui de nenhum protesto, pelo contrário, o texto vai silenciar e Abraão sobe no monte com a lenha, com fogo e com uma outra coisa importantíssima, confiança. E aí a história é muito curiosa, porque o Isaac olha para os lados, né? Ele vê a lenha, ele vê o cutelo, ele vê tudo, ele só não vê o quê? Cordeiro. Até então o cordeiro é ele, né? E aí, quando ele pergunta, então meu pai, e o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. A fé de Abraão atinge aqui o ponto mais elevado. Ele confia no Deus que promete e exige, sabendo que, se necessário, Deus ressuscitará aquele que ele mesmo pediu. Mas aí você, que conhece bem a história, você vai lembrar que quando Abraão está ali naquele momento de oferecer, o anjo brada, falando que ele não precisa fazer aquilo. E aí nós temos uma coisa que é muito interessante. Quando Abraão olha, e Isaac também, tem um cordeiro preso no arbusto. A ideia aqui nunca foi que Deus queria. Deus não quer sacrifício de gente. Deus sempre foi contra isso. Alguém pode ler a história e pensar, mas Deus queria que matasse Isaac? De forma alguma. Deus não quer um Isaac morto. Deus quer um coração rendido. Esse é o ponto. A ideia aqui é demonstrar para nós hoje o quanto o coração de uma pessoa pode ser totalmente entregue a Deus, ao ponto dele abrir mão daquilo que ele mais ama por obediência a Deus. E a pergunta talvez para mim seja, será que por amor a Deus eu posso abrir mão de coisas que eu acho que eu amo? Ou que eu amo e coloco isso como coisas mais importantes do que Deus? E esse é o grande perigo da idolatria. A gente pode idolatrar uma igreja, um pastor, um filho, uma esposa, um trabalho, uma casa. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, Jonas Madureira vai dizer assim,
que o nosso coração sempre terá o Senhor. Sempre. Pode não ser Jesus, mas sempre terá o Senhor. E muitas vezes você pode ser o Senhor do seu coração ou qualquer outra coisa. E sempre que for isso, será uma idolatria. Então, quando nós vemos aqui aquele cordeiro ali, nós já estamos vendo um apontamento de quem? De Jesus. Você lembra o que o João vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está discutindo com os escribas e fariseus, ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E você fala, mas tu não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Quando Abraão vê aqui o cordeiro preso nos arbustos, um dos apontamentos de Jesus, Abraão já se alegrou, porque Deus providenciou um substituto, alguém que tomaria o lugar do filho dele, ou seja, o substituto de Deus que tomaria o nosso lugar para pagar as nossas culpas. Ali nós já estamos vendo um apontamento para Jesus. E com isso, a história de Abraão vai encerrar com Abraão sepulta Sara, lá em Macpela, e Abraão vai morrer velho e farto de dias, cheio de fé e de esperança. Bom, 4 lições rapidinhas para a gente tirar aqui desse texto aqui. Primeiro, Deus ainda nos chama para sair de Ur. Qual é o Ur que Deus está me chamando e te chamando? A fé começa quando deixarmos o que é seguro para seguir aquilo que é eterno. Então a fé é seguir para onde Deus está apontando, não para onde nos dá segurança. Então qual que é o Ur que eu tenho hoje? Qual que é o Ur que você tem hoje que nós precisamos sair e ir para onde Deus está nos levando? Segunda coisa, as falhas não anulam a promessa. Deus continua trabalhando mesmo quando nós tomamos decisões erradas. Os nossos erros nunca vão mudar o propósito de Deus, o decreto de Deus, o plano de Deus. Nunca vão. Irmãos, nunca houve erro. Quando houve a queda no Jardim do Éden, quando o diabo se rebelou, nunca houve erro. Deus não ficou assustado. John, eu não sabia que isso ia acontecer. Muito pelo contrário. Deus tem, na sua soberania, o controle sobre todas as coisas. Nós é que não temos, nós é que não conhecemos, nós que somos limitados e não entendemos muitas vezes o que está acontecendo. Já viu quando a gente questiona tanta coisa? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Não é que Deus fez acontecer a tragédia. O ponto é, essas tragédias fazem parte de um mundo caído, de uma sociedade corrompida, de um homem que tem um coração mau, do homem perverso, do homem distante de Deus. Mas Deus continua. Alguém perguntou assim, onde estava Deus quando recentemente houve lá em Santa Catarina aquele vendaval que destruiu? Onde é que estava Deus? Deus estava lá, com aqueles irmãos e irmãs, dedicando a sua vida para ajudar quem estava sofrendo. Onde Deus estava? Tem um Tomás Halick, eu gosto muito dele, é um teólogo. Ele diz assim, que muitas vezes nós não vamos achar Deus nas 4 paredes da igreja. Nós vamos achar Deus onde está o ferido, onde está aquele que sofre, porque Deus está lá, usando a mim e a você, que somos chamados para sermos a manifestação do reino aqui na terra. A fé madura aprende a esperar. O tempo de Deus é sempre o tempo perfeito. A pressa gera quem? Ismael. E a fé e a paciência sempre vai gerar Isaac. Então, quando a gente não espera, a gente gera Ismael. Precisamos aprender a esperar. Deus prova, mas também provê. O altar da dor se torna um lugar de revelação. Moriá é o terreno da fé verdadeira. Muitas vezes Deus nos leva para lugares difíceis, situações complexas e muitas vezes dolorosas. Só que o que a gente precisa sempre entender? Não importa para onde Deus nos leva, Ele sempre estará conosco. Ele é o Deus que leva e é também o Deus que cuida e nos dá a provisão. E por último, Cristo é o Cordeiro do nosso Moriá. Na cruz, Deus proveu o que nenhum sacrifício humano poderia fazer.
A história de Abraão é uma história de chamado, de fé, de obediência, de falhas, mas também de recomeços, que aponta para uma aliança que Deus fez com ele. E essa aliança que Deus fez com Abraão, e Deus não pode não fazer aquilo que ele prometeu. Ele disse: em ti serão benditas todas as nações. E ele faz uma aliança, e essa aliança de Deus com Abraão é cumprida na pessoa de Cristo. Por isso, irmãos, eu digo, encerro com vocês essa noite dizendo assim: a fé de Abraão é um exemplo para mim e para você. Exemplo no quê? De alguém que, apesar de todas as incertezas, da total falta de informações, de uma série de coisas, confiou em Deus, acreditou e obedeceu. A Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado, ou seja, isso foi lhe colocado, lhe foi acrescentado como justiça. Que a minha fé e a sua fé seja uma fé que realmente demonstre que nós amamos, confiamos e obedecemos a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Teu Espírito Santo complete tudo aquilo que for necessário nos nossos corações. Obrigado por esse tempo, nos despede em paz e que possamos estar sempre reunidos na Tua presença, aprendendo sobre Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.